Olá, gente, voltamos. Todas as vezes, isso está virando uma rotina. Todas as vezes que a gente começa a live tem esse pequeno delay, mas agora acredito que vamos conseguir contato com o Moara e aí vamos sim iniciar o nosso bate-papo sobre o sono. Como eu falei para vocês, pronto, adicionei. Deixa ela entrar aqui. Boa noite, Moara. Olá, Pedro. Tá me ouvindo bem aí? O áudio tá bom? Me ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Tô sim. Tá ótimo. Ótimo. Como é que você Perfeito. está? Tudo bem? Tô bem, melhor agora, né? Que tô aqui com vocês para conversar um pouquinho. Ótimo. Te agradeço muito sua presença, sua disponibilidade. Sei que o momento é tenso para a gente, mas você tirar um pouquinho do seu horário de descanso à noite, quando a gente pode descansar, para falar com a gente sobre uma coisa tão importante que é sono, que é a Sim. qualidade do sono, da população em geral, mas dos nossos colegas profissionais de saúde que estão ali na linha de frente, vivendo um momento tão estressante. Acho que vai ser uma delícia conversar sobre isso. Eu vou pedir para que você se apresente. Galera, eu sou Pedro, sou responsável pelo Integrar Saúde, junto com o meu sócio, Gustavo Diego, fisioterapeuta de Salvador, Bahia, e estamos fazendo uma ponte aérea com aeroportos fechados, justamente com Sergipe, Aracaju, essa terra que eu amo. Moara, por favor, se apresente. Oi, pessoal, boa noite. Pedro, também gostaria primeiro de te agradecer esse convite, né? É sempre muito bom a gente manter esse relacionamento de colegas, né? Você na Bahia, eu aqui em Sergipe, o que é que a gente pode contribuir com o outro? Bem, eu sou Moara Rocha, sou fisioterapeuta. Eu atuo na área do sono já há 10 anos, mas, contando uma breve história, minha primeira formação não foi essa. Eu fiz fisioterapia hospitalar. Então, eu trabalhei ainda em hospitais, UTI, trabalhei aqui um bom tempo. E o sono eu comecei a trabalhar em 2010, então tem 10 anos que eu atuo na área. Eu sou pós-graduada pelo Albert Einstein, sou capacitada pelo Instituto do Sono lá de São Paulo. Além disso, eu sou analista e leitora de polissonografia. Então, a polissonografia é o exame que a gente faz para detectar os distúrbios do sono. Eu sou analista e leitora também. E tem um serviço de adaptação de CPAP, tudo que for terapia com pressão positiva, para tratar os distúrbios respiratórios do sono, associado também às orientações posturais para o sono, porque, além de tudo, nós somos fisioterapeutas, não podemos esquecer disso, que o sono, ele vai do momento que a gente coloca o pijama, que a gente deita na cama numa postura adequada, até a nossa respiração durante o sono. Então, tem muita coisa envolvida no sono, no processo. Bom, acho que é isso. Moara, realmente é interessante a gente falar sobre isso, porque, por exemplo, no meu caso, a sensação que eu tenho nesse momento é que eu estou pilhado, vamos dizer assim, por todas as nuances normais do trabalho, que já é um trabalho que requer extrema dedicação, concentração, envolvimento, e num momento de tensão como esse. Isso altera, independente da minha vontade, o meu ritmo de sono. Com certeza, Pedro. O seu ritmo circadiano, né, o seu ritmo de sono, ele é afetado diretamente por conta da sobrecarga de tensões que você vem apresentando, por conta do trabalho, essa pandemia. Então, o sistema emocional, ele também interfere muito na questão do sono. A preocupação que você leva para a cama. Então, como você falou, você está pilhado, você vem de um dia que você começou de manhã cheio de preocupação, até agora você ainda está com preocupação. E aí, como é que você vai para a cama no momento que você tem que relaxar para reorganizar o seu corpo para o próximo dia? Como é que você vai descansar se você ainda está assim atribulado?
E, então, esse é um grande problema, porque acaba que você não dorme no horário que você poderia dormir, que seria um horário ideal para que você tivesse uma quantidade X de horas para que seu repouso, para que você tivesse uma qualidade do sono, sono reparador. Então, você acaba dormindo no horário mais tarde, consequentemente, você vai acordar cedo, então você vai dormir menos do que você dormiria, aí você vai ficar privado de sono, sem contar com a insônia, que também aparece durante esse período por conta dessas tensões. No momento que você chega em casa preocupado, que você pega o eletrônico, vai lá responder as mensagens que você não respondeu durante o dia, e aí aquela luz vem lá, né, inibe a melatonina, você fica ligado, e aí você vai para a cama e cadê que o sono não chega? Então, é outro Verdade. problema muito grande que os profissionais da área de saúde acabam também enfrentando nesse momento. Quer dormir, não consegue dormir. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma coisa que já me colocaram aqui, que é o seguinte: a TV, ela ajuda ou atrapalha o sono? Porque tem um detalhe interessante que é, isso eu tiro por mim. Eu vendo TV, ao longo do tempo eu cochilo, eu vou dormir vendo a TV. Não sei se eu vou aprofundar, mas eu vou dormir. Ela é um certo sonífero. Mas aí ela fica ligada. Então, qual é a interferência da TV na qualidade do teu sono? Veja só, Pedro, a TV a gente não recomenda que ela fique no quarto, porque assim como o eletrônico, ela vai emitir luz, isso vai prejudicar no início, no iniciar do sono, no pegar do sono. Eu tenho muitos pacientes que falam, mas eu só durmo vendo televisão. Ele se condicionou a isso, na verdade. Sim. Mas a TV em si, ela não é boa, ela é ruim. Então a gente não recomenda porque é como um eletrônico, tem luz azul, tem luz lá, tem ruído também. O ideal é que o quarto ele seja um ambiente para repouso. Então tem que ser um ambiente com ausência de luz ou luz muito baixa, que você utilize pouca luz, ausência de ruído, uma temperatura agradável. Então não adianta ir dormir no calor, mas também não vai dormir no frio. Então, não levar atividades para a cama. Então, no quarto em si, a gente só recomenda que tenha o mínimo necessário para o seu conforto. Um colchão bom, um travesseiro bom, uma roupa de cama confortável. Tudo isso conta bastante. Aqui tem o Ilan Reis, que diz: estou vivendo isso. E Paloma diz que o sono dela está péssimo. E depois da portaria do Ministério da Saúde de hoje, pedindo o cadastramento de todos os profissionais de saúde, com certeza vai ficar pior. Paloma, fique tranquila. Eu tenho visto, não sei se você também ouviu essas mensagens, presidentes de vários CREFIS falando. É uma questão de uma pandemia nacional, isso é imperativo, com fé em Deus. A gente vai conseguir equacionar, somos muitos, e acho que a gente talvez não precise de se deslocar para ser força de trabalho em outra área. Mas se for, é o momento, é o nosso papel, estamos aí na linha de Sim, frente. temos um juramento, né? Que nós fizemos lá na hora da formatura. Então, a gente tem que honrar isso aí. Se for preciso, a gente vai. Seremos uma força nacional da Isso. saúde. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Independente ainda, eu ainda não tenho o diagnóstico de apneia do sono, Sim. mas eu percebo alterações do sono pelo momento e essas alterações, quais são as reações mais comuns no dia seguinte? Como eu acordo depois de uma noite de sono completamente alterada por uma carga emocional que me leva a uma noite mal dormida e o que isso repercute para mim no dia seguinte? Normalmente, a pessoa que não tem um sono reparador, ela no outro dia ela está sonolenta, ela está um pouco mais irritada, mais intolerante. É uma pessoa que não consegue produzir tanto porque ela, como está muito impaciente, né? O raciocínio não acompanha, então acaba atrapalhando nas relações interpessoais também, no ambiente de trabalho, no ambiente de casa, doméstico. Então, normalmente a pessoa que não tem um sono reparador é uma pessoa que no outro dia ela não vai estar bem. Duvido que alguém acorde mal e saia dando bom dia para todo mundo. É muito difícil isso acontecer. Tem gente que dorme bem e não acorda no bom dia porque tem que acordar, ter um mau humor, o despertar mal-humorado por si só, imagine se dormindo mal. Realmente
interfere. Café e sono. Eu adoro Café e café. Se bem que sono. O café é permitido, Pedro, mas essa hora da noite, provavelmente você não vai dormir, não vai dormir logo. A gente recomenda que a xícara de café ela seja tomada até 4, 5 horas, no máximo, até 6 horas antes de dormir. Então, se você vai dormir 10 da noite até 4 da tarde, você pode tomar seu cafezinho, 4, 5 da tarde. Caso contrário, sair, se você já disse que tem problema com sono, vai te dar mais problema ainda para dormir, para iniciar. eu sou um péssimo exemplo. Sou realmente um péssimo exemplo. Agora me conta aqui. Tá, então a gente tem todas essas alterações causadas pelo momento que nos levam a ter uma alteração do sono. Isso talvez seja um fator emocional, é natural, uma reação emocional de cada um. Eu percebo até que tem pessoas que, durante uma crise, durante um estado de vida muito conturbado, alguns perdem o sono e outros tendem até a aprofundar e querer dormir mais. Existe essa relação? Eu não entendi essa última parte, Pedro. Você pode repetir de dormir mais? Sim. Tem pessoas que, durante uma fase de vida muito conturbada, dizem, isso está me tirando o sono. Mas eu percebo que existem comportamentos de pessoas que, diante de um estresse muito grande, elas tendem a dormir mais, como se fosse uma fuga do estresse. O sono tem essa capacidade, a regulação do sono tem essa capacidade de um momento dizer, não, eu vou me tirar do problema dormindo. Não, não tem essa capacidade de tirar do problema. Na verdade, até a gente sabe que os problemas, né, uma pessoa com sobrecarga, ela tem mais dificuldade para dormir do que até para pegar no sono mais fácil. É provável que até essas pessoas elas usem medicações para dormir, que têm dificuldade. Teve um estudo que saiu recentemente pela Associação Brasileira do Sono, que mostrou que o brasileiro, desses últimos anos, ele consumiu, houve um aumento, um percentual de 560% de indutores de sono. 500%? Foi, exatamente, tem esses dados. Então, as pessoas que têm a dificuldade para dormir, elas preferem muitas vezes tomar uma medicação do que investigar o que está acontecendo na sua rotina, que pode ser melhorada. Porque muitas vezes é só um ajuste durante o dia, só com as práticas de higiene do sono a gente consegue regular o horário da pessoa dormir e não precisar de uma medicação, porque pode causar Sim. dependência. Me diga uma coisa, você como especialista, você encontra Olha aí, resistência? tem um colega, Gustavo, já falando aí do PATS, é o famoso PATS, isso mesmo, Gustavo. É, PATS, Stilnox, então, esses medicamentos, eles são bem utilizados, né, em larga escala pelos profissionais, e também tem a famosa melatonina, que o pessoal toma bastante para dizer que vai dormir. E melatonina é um hormônio que a gente produz naturalmente. Ele é liberado quando a luz é suprimida. Então, com a ausência de luz, a gente libera a melatonina. Por isso que a partir das 18 horas, vai escurecendo, a gente começa a liberar já nosso organismo. E se você suplementa uma coisa que você produz, muitas vezes não faz muito sentido. A melatonina, ela deve ser prescrita para quem tem necessidade de usar a melatonina. É só essa Sim, claro. ressalva Corretamente. que eu gosto de falar, porque eu escuto diariamente. Eu comprei melatonina, mandei trazer dos Estados Unidos. Tem muita gente do meu convívio que eu já ouvi falar. E aí eu lanço a simples pergunta, mas você precisa de melatonina? Tá com algum distúrbio? O médico prescreveu? Aí a pessoa não sabe falar, não, eu tomei porque disseram que era bom, que não sei quem toma, e aí começa essa cadeia. Eu dei risada com relação à medicação, porque Gustavo, que comentou, é meu sócio. Ah, Agora eu vou entender quando ele chegar atrasado numa reunião de manhã, é porque ele tomou medicação e perdeu a hora. tomou Pats. Ele já até se entregou dizendo o que é que ele toma. Daqui a pouco ele está querendo até me indicar para eu relaxar.
Dizendo que remédio sem prescrição médica, não. Sem Pois é. exercício legal, não. Agora, uma outra coisa importante é que isso, durante muito tempo, mexeu comigo. Eu trabalhei muitos anos e sempre preferi trabalhar à noite, dar plantão à noite. Então, era uma rotina de 15 plantões à noite, porque uma escala era só noturna e a outra era mista. Essa questão do plantão noturno, ele tem interferência, e acredito que deve ter interferência, na o realinhamento do seu sono. E aí? Mas trabalhar à noite é uma necessidade. O que fazer depois de um plantão, então? É um problema enfrentado por todos os trabalhadores de turno, Pedro. Então, como você viveu, eu tenho diariamente pacientes no consultório também, que são trabalhadores por turno, e a recomendação que a gente dá é que no momento que tem o sono, durante o dia, ele faz o sono, né? Lógico que ele não vai passar o dia todo dormindo. A gente pode orientar cochilos também programados durante o dia, se houver necessidade. E uma pessoa como essa, que trabalha à noite, para a gente trazer de volta para o ciclo noite e dia, pode ser que até precise da suplementação da melatonina para ajudar, porque o ritmo circadiano dele foi tão afetado porque à noite o cérebro está programado para dormir. E aí ele tem luz, 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 não tem melatonina, né? E aí chega o Sim, dia, luz novamente. Como é que o cara vai dormir? verdade. Então, existem, né, algumas técnicas, pode ser suplementação, se for o caso, né, tem que ter uma avaliação para poder devolver uma pessoa para um ciclo normal, se ele tem um ciclo alterado. Também, às vezes, o pessoal recomenda banho de sol, porque o sol é o principal marcador fisiológico. Também tem a questão de usar óculos escuros durante o dia para poder escurecer e saber que vai, né, chegar o momento de Sim, liberar para poder dormir. Então, tem todo um processo que pode ser, né, adequado para esse tipo de profissional. Nós sabemos que os profissionais trabalhadores de turno, principalmente quando eles ficam muito tempo privados de sono, tem um índice maior de ter acidente de trabalho, porque é uma pessoa que durante o dia, o acidente automobilístico também, porque durante o dia ele está sonolento, ele quer dormir, ele não dormiu à noite. Então, é bem comum também. deixa eu te perguntar uma coisa, que isso me chamou muita atenção no Congresso de Gestores. E tivemos algumas palestras que envolveram som, mas muita tecnologia voltada para o sono e para a apneia do sono. Qual o panorama da apneia do sono no país hoje? E a incidência é muito grande, porque eu me assustei. Você Sim, enxerga dessa forma? enxergo. Principalmente porque antigamente a gente não tinha diagnóstico, a gente não tinha conhecimento. E hoje, como a gente sabe que um ronco é o fator de alerta, que pode ter algo por trás do ronco, cresceu o número de investigações. Hoje em dia está um número absurdo, Pedro. Assim, a apneia do sono era 30% há algum tempo atrás da população, né? A gente já tem números muito maiores. E a vida moderna, né? Muitas vezes o pessoal fala, mas está todo mundo na vibe da atividade física. Não é assim. A grande população ainda é obesa, ainda é sedentária, tem maus hábitos. Então, a apneia do sono, ela tem ganhado muito espaço, sim, né? É uma doença que hoje em dia, ela já pode também ser considerada, assim como a obesidade, um problema de saúde pública. Ela caminha junto com as doenças cardiovasculares. E a gente tem que lembrar que doença cardiovascular é o que mais mata no mundo. É a primeira causa de morte, e não é o câncer, é a doença cardiovascular. E a apneia do sono e a doença cardiovascular caminham juntas. Então, hoje no panorama, o que é que a gente tem para a apneia do sono? Primeiro de tudo, se tem um ronco, se tem alguém que ronca, ronca alto, tem paradas na respiração, tem engasgo, procurar um profissional para investigar. Provavelmente esse profissional vai solicitar a realização da polissonografia, que é o exame do sono, é o estudo do sono completo. E aí, nesse exame, a gente vai fechar o diagnóstico. De acordo com a gravidade da doença, vai ser direcionado o tratamento mais adequado. E aí, hoje, no panorama para a apneia do sono, o que é que a gente tem para tratar a apneia do sono?
Um caso mais leve, um ronco primário. Muitas vezes a pessoa só ronca, ela não tem apneia. Então, nem todo mundo que ronca tem apneia, mas todo mundo tem apneia ronca. Ótimo, eu ia te perguntar isso. Se todo mundo que ronca é portador de apneia do sono. Não, não, não. Então, o ronco primário ele pode ser tratado com o fonoaudiólogo do sono, com o dentista do sono também, através de uma plaquinha, um avanço, vai promover um deslocamento da mandíbula para frente, um avanço, ele é medido lá pelo profissional da odontologia do sono, e aí aumenta o espaço aéreo, fazendo com que desobstrua a via e a pessoa não ronque mais. Uma plaquinha articulada, coloca na caixinha, guarda, só usa para dormir. Então, num caso mais leve, o tratamento é esse. No caso moderado a severo, já o trabalho vem com o fisioterapeuta, através do CPAP, tá? Com a máscara, o aparelhinho lá, a gente programa e vai adaptando no paciente. E a gente consegue resultados muito bons. Joia. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a evolução tecnológica nessa área. Eu fiquei impressionado. Tem uma pessoa aqui, Diego, falando aqui. Tenho muita dificuldade para dormir devido à minha rotina. Que fugiu aqui, devido à minha rotina diária. Mesmo Diego, de folga, alguma dica para melhorar a qualidade do sono? temos sim, Diego. Daqui a pouco a gente pode responder. Posso Como responder eu conheço agora? o Diego, eu vou até brincar com ele, mas é a primeira a emagrecer. Viu, Diego? Sim. Acertei? Perder peso ajuda. Atividade física, os hábitos alimentares. Eu sempre costumo falar para os meus pacientes que o tratamento é uma pirâmide, ela precisa estar em equilíbrio. Na base da pirâmide, para tratar a apneia do sono, o que é que eu tenho? A reeducação dos hábitos alimentares e a questão da atividade física. Então, se você não consegue fazer atividade física regular, você vai pender a pirâmide para um lado, vai estar desequilibrada. Se você só faz alimentação por outro lado, mas se você faz os dois, alinha com o CPAP no topo, você tem o sucesso da terapia. Então, se você está acima do peso, o recomendado é perder peso. Perder peso vai Ele brinca ajudar. aqui, diz que já fez isso, ele fez, está se esforçando. Mas eu acho que tem mais outras coisas, porque ele falou de orientações, então não é só o peso em relação ao caso dele. Tem uma pergunta interessante aqui, acho que é Jonathan. Pacientes tabagistas têm a predisposição para a apneia do sono? Tem sim. Os tabagistas, eles têm um edema da via aérea superior, tá? E aí esse edema da via aérea faz com que haja compressão maior da passagem do ar. E aí pode levar, se principalmente ele for sexo masculino, tiver com sobrepeso, obeso, sedentário, pacote completo aí para apneia do sono. Me chamou muita atenção, Moara, a evolução tecnológica nessa área. Os CPAPs, os aparelhos cada vez menores me entregando mais funções e principalmente uma coisa que no meu universo, a gente estava junto lá no evento do sono, da WISE, e a tecnologia que eles nos dão, o tanto de monitorização e capacidade de ofertar um acompanhamento à distância. Isso me deixou extremamente... para mim foi uma grande novidade, porque eu, como fisioterapeuta de terapia intensiva, eu estou acostumado com aquela máquina de ventilação Sim, invasiva aquele muito alta, que grandão. dá... Exato. Vi um negócio do tamanho de uma caixinha de joia e eu É, consigo monitorar à distância. Me fala um pouco sobre isso aí e o que isso tem trazido de oportunidade para vocês que são especialistas em sono e para o cliente de vocês. sim, então, nós temos hoje o grande fator, né, a telemedicina. Esses equipamentos, como você citou, eles são mais modernos, nós temos o acesso remoto através da nuvem, o equipamento tem um modem, manda os dados para a nuvem e eu faço acesso, então a telemedicina, o telemonitoramento, ele é muito bom nesse acompanhamento do paciente com apneia do sono. Nós conseguimos entrar no equipamento, monitorar, alterar parâmetro, caso haja necessidade, e entregamos também um relatório para o paciente do uso. Então, isso é muito bom. Ele tem um programa que ele faz o acompanhamento do aplicativo. Nós temos a ResMed
e a Philips, eles já têm, os dois ambos têm os aplicativos para que o paciente também faça o seu acompanhamento, né? O clínico e o paciente também são aplicativos diferentes, né? São programas diferentes. Mas isso ganhou muito espaço, porque uma vez que o paciente ele sabe o que ele está usando, como é que está sendo o tratamento da doença, ele se motiva a usar mais. Eu recebo direto, os meus pacientes tiram foto do aplicativo, mandam para mim, ó, doutora, hoje foi X tantos por cento, hoje não teve evento, não teve apneia. Até a comunicação facilita. Sim. Muito, muito mesmo. Como você falou do pequenininho, é o Hermine, né? O Hermine da Resmed, ele tem o tamanho do celular. Foi um equipamento projetado para viagem. Ele não substitui o convencional, o CPAP do uso do dia a dia, do Tá. diário, tá? Daí você compara a turbina que ele tem para a turbina que um CPAP maior tem. Então, você sabe que uma hora ele vai bugar, porque não vai dar certo como o outro, que está ligado na tomada, todo dia lá funcionando direitinho. Então, ele não vai durar tanto tempo como o outro. Ele é projetado para viagem, o Hermine. Eu tenho pacientes que já utilizam, aqui em Aracaju, o Hermine, são normalmente empresários que viajam bastante, e aí eles têm o equipamento que deixam em casa e o outro vai na mochila, que já fica sempre pronta para as viagens. E aí não corre o risco de esquecer. Com certeza. O Hermine. O Hermine, a gente programa ele por Bluetooth, então tem um programinha aqui no celular, é no Bluetooth, a gente programa, tem a nuvem, então a gente faz o acompanhamento, então é muito bom. Hoje as coisas estão muito melhores. Claro que também, assim, Pedro, não são todos os pacientes que são aptos à tecnologia ainda. Sim. Então, os pacientes que eu sei que têm dificuldade para acompanhar o relatório no celular e tal, o equipamento da ResMed, ele tem uma telinha e eu programo lá. Pelo menos todo dia, quando ele desligar, ele vai saber se a máscara está bem ajustada, aparece uma carinha feliz. Se não tiver, vai estar triste, vermelhinha, o número de eventos e a apneia. Então, o paciente que não tem habilidade com o celular, tanto assim da tecnologia, ele consegue acompanhar o seu uso também no próprio aparelho. Então, isso também facilita, eles ficam muito animados, saber que estão melhorando e que estão usando e está dando certo. Entendi. Então, de uma maneira geral, a gente pode entender que a qualidade de vida, mas não somente relacionada à qualidade do sono e saúde, mas a qualidade de vida com relação aos dispositivos ofertados melhorou muito. Muito, demais. Quando eu comecei, era cada um gigante, meu Deus do céu. E só media horas, então só tinha um orímetro. O parâmetro era mais subjetivo na minha avaliação, né? Eu tenho 10 anos que atuo nessa área do sono. Então, logo no início, como é que eu sabia que o paciente estava se adaptando? Pelo número de horas. Hoje não. Sim. Hoje eu consigo saber se tem apneia central, se tem apneia obstrutiva. Eu tenho um gráfico de curva de fluxo também. Então, hoje está totalmente diferente. Eu conto sempre um caso engraçado, porque quando eu comecei, que os aparelhos eles só tinham o orímetro, então o meu parâmetro era o número de horas. Um belo dia, um paciente Sim. chega no consultório e eu sempre, antes de ver o aparelho, eu pergunto ao paciente. Eu quero que ele me fale como foi. E aí ele disse: ah, o aparelho não presta, porque é muito ruim, é isso. Mas e o senhor tentou, foi o que o senhor fez. Aí ele começou a me falar uma história meio cabulosa. Quando eu liguei o aparelho, olha o número de horas lá, igual que eu tinha notado na ficha, de quando ele levou. Aí eu fiz, mas como é que o senhor não usou o aparelho e me fala que não deu certo? Típico do paciente enrolado. Total. Ele não voltou mais nunca, porque ele não tinha argumento. Você desmascarou ele, Moara. E olha que eu só tinha horas para ver. Hoje não, hoje eu tenho cartão de memória, eu tenho nuvem, eu tenho tudo isso. Então eu brinco bastante com eles. Eu digo: olha, se vocês não me falarem a verdade, eu vou descobrir, eu vou saber. Agora, me fala uma coisa ainda com relação a essa gama da população. Eu acho que eu percebo
uma dedicação maior dos profissionais da fisioterapia hoje ao sono. E muitos voltados para até a própria área da tecnologia, do equipamento, da locação do equipamento. Mas como você vê, para o pessoal que está assistindo a gente, que ainda está em formação, este mercado de trabalho promissor? É um mercado promissor, Pedro. A gente tem campo para todo mundo, né? Para muita gente. Então, a gente tem aí quase, hoje em dia, 45%. Antigamente era 32%. Então, esse número já está quase 45% da população tem apneia do sono. Então, é um campo promissor, sim, desde que o profissional ele estude, ele não seja apenas um técnico regulador de CPAP. É isso que eu gosto sempre de falar quando eu tenho oportunidade de fazer palestra com os meus alunos. Jonathan está aqui, né? Já fez um mini curso comigo na semana da Estácio, menino muito aplicado. Então, eu sempre costumo falar aos meninos isso, né? Aos alunos que estão chegando, que querem descobrir esse universo. Estudem, se especializem, não sejam apenas técnicos. Tem campo? Tem. Mas não seja apenas técnico. Não regule e entregue o aparelho para o paciente, porque você precisa saber. Muitas vezes é um paciente que é um cardiopata grave e não é todo o CPAP que serve para ele usar. Ele, uma vez que você coloque um CPAP que não seja o ideal, ele pode descompensar e ter um problema muito maior do caso dele. Tem os DPOCs, os asmáticos, e por aí vai, os pacientes que fazem muita apneia central, que têm as desordens neuromusculares. Então, a gente precisa entender o que é que a doença de base, muitas vezes, que o paciente tem, ela traz, quais são as consequências e o que é que a gente pode fazer na programação dos nossos aparelhos para que otimize o quadro respiratório dele no momento do sono. A gente sabe que o DPOC, ele desatura, ele tem uma saturação lá embaixo. E você não pode exigir que com o CPAP, se ele não consegue saturar tanto quanto, é porque está errado. Não, é porque você tem que entender que ele tem uma coisa ali basal. Tem uma alteração na estrutura por uma fisiopatológica associada a isso. Sim, sim. Os pacientes que vão fazer cirurgia bariátrica também, muitas vezes são pacientes que são obesos mórbidos, têm uma obesidade lá muito avançada. Pode ser que o CPAP não resolva, seja um BIPAP para esse paciente, porque além de desobstruir a via por conta da apneia, a gente precisa ventilar, porque ele é hipoventilado. Tem uma questão que me chama muita atenção, e isso ficou muito marcado, por isso que eu gosto de ir para eventos variados. O portador de apneia do sono parece que ele era muito estigmatizado como usuário do CPAP. Mas, por conversas com especialistas, eu passei a perceber que esse estigma ele tem que cair porque ele é um potencial paciente da fisioterapia que usa CPAP. Porque tem várias comorbidades associadas à apneia do sono, as alterações cardiovasculares, que são realmente uma associação muito forte com a apneia do sono, que ele, além de ser um paciente do CPAP e do fisioterapeuta especialista do sono, mas ele é um provável candidato a ser paciente de uma reabilitação cardiovascular, cardiometabólica, às vezes cardiopneumometabólica, porque ele tem alterações sistêmicas e que essas alterações muitas vezes são potencializadas pela apneia do sono. Esse raciocínio é coerente? É coerente, sim, totalmente. Hoje em dia eu tenho recebido também muitos pacientes com esclerose lateral amiotrófica que também têm distúrbio do sono para tratar, com a apneia do sono também. Então, além de uma doença que a gente sabe que vai ter uma perda muscular gigantesca da parte respiratória, ele também tem a apneia obstrutiva do sono. Então, é outra patologia que tem sido bem comum lá no consultório, ultimamente, como você disse. Muitas vezes eu recebo esses pacientes cardiopatas que ainda não fazem reabilitação, e aí eu converso, né? Aqui eu tenho amigas que têm um serviço de reabilitação, a Larissa e Verônica, e eu converso normalmente com o paciente, eu explico da necessidade, converso com o médico assistente dele e o médico consentindo, a gente faz um tratamento em conjunto também com as meninas lá da reabilitação.
Até porque, Pedro, como a gente falou, muitas vezes é um paciente sedentário e como é que esse paciente cardiopata, eu vou falar no meu consultório, o senhor tem que fazer uma atividade física e vai para academia, do nada? Com certeza. Será que ele está apto para ir para academia? Se ele não é condicionado ainda? E aí a gente não pode simplesmente dizer, vai caminhar, vai fazer isso. Não é, atividade física não é assim. A gente precisa prescrever da forma correta para que não tenha um dano, como você falou, é muita comorbidade associada, um DPLC, um tabagista, como o colega citou, né? Então, tudo isso a gente precisa saber na nossa esfera. Eu faço essa parte do sono, mas eu sei que se ele fizer uma reabilitação cardiometabólica, cardiorrespiratória, cardiopulmonar, ele vai ficar melhor. E por que não? A gente conversa, é por isso que é importante essa relação interdisciplinar, né? Eu sempre costumo falar que o tratamento da apneia do sono é um tratamento multidisciplinar, multiprofissional. Eu preciso de um nutricionista para poder ele ter uma alimentação balanceada, para que ele faça tudo direitinho, o médico, muitas vezes o psicólogo também, tem muitos pacientes com outros transtornos de cunho emocional, muitos pacientes com depressão, com transtorno de ansiedade também, eu tenho recebido demais. Então, normalmente, tem muitos pacientes assim. Então, a gente precisa ter uma boa relação com esses profissionais. A minha prima aí me dando valor, a nossa cardiologista do coração, a minha cardiologista, né? Minha prima Ana Paula, nos Vou ficar com família. prestigiando. Então, como eu Então, a estou pergunta falando, sabe, Pedro? Precisa mesmo, como ela está falando, independente da patologia, tem que ser multiprofissional. No meu caso, como eu estou falando do sono, né? Eu cito também esse. tem uma pergunta de Jonathan interessante, ela subiu aqui, mas me chamou a atenção que ele puxou um pouquinho para a minha praia. Se pós-intubação relacionada ao tempo de ventilação mecânica, o paciente pode ter alteração do sono. Somente ventilação mecânica prolongada, uma coisa assim. Pronto. Eu dei uma aula no Congresso de Terapia Intensiva no passado, justamente falando sobre a questão do sono na unidade de terapia intensiva, na UTI. O problema maior de um paciente na unidade de terapia intensiva é o transtorno do ritmo circadiano. E muitas vezes ele não sabe o que é noite, ele não sabe o que é dia, e aí ele fica agitado, muitas vezes, porque ele está lá com um ritmo totalmente modificado de sono. Aí tem um diagnóstico errado, fala que ele está com delírio, chega a dar mais medicação, ceda mais o paciente. Então, pós-intubação, Jonathan, da parte do ponto de vista respiratório em si, eu não vi nada mostrando de transtorno de obstrução. O que eu vi foi em relação ao ritmo circadiano do ambiente de terapia intensiva. Essa questão da interrupção do sono do paciente para administrar medicações, que muitas vezes o pessoal desperta. E será que naquele horário mesmo era necessária aquela medicação? Não pode esperar? Então, são atitudes que muitas vezes precisam ser repensadas com a Com equipe de certeza. nutrição e tudo isso. Sua primeira pergunta é sobre o sono e o Covid-19, o que vocês têm visto pelo nível de Sim. ansiedade. A gente falou um pouquinho antes, Paula, sobre isso em relação ao Covid. O que mais tem acontecido com os profissionais da saúde é a questão da privação do sono, né? Tanto privação como insônia, muitas vezes. Privação porque chega uma sobrecarga do estresse, a ansiedade, chega em casa, vai responder mensagem, fica catando notícia, e ali o tempo passa, quando você vai ver, já está tarde da noite. E aí vai para a cama mais tarde do que o que você dormia no habitual. E aí, quando chega na cama, cadê o sono que não vem? Então, é outro problema que também tem sido enfrentado pelos profissionais da área de saúde, que principalmente estão na linha de frente. Tem Sim. acontecido Ela isso. questiona também se tem alguma nova estratégia diante da pandemia. Veja só, em relação à estratégia, diante da pandemia, que a gente tem visto são as maneiras de higiene do sono, né? Então, a questão de tentar se desligar um pouco
estabelecer um horário para você ter acesso às informações, é o que eu tenho visto dentro do universo do sono, que eu ando, né, que eu tenho os grupos de sono, de estudos, colegas. Então, estabelecer um horário para que você tenha acesso à informação e depois você se desligue e faça coisas para o seu bem-estar. Procurar essa questão de meditação também, as práticas mais saudáveis que englobam. Então, estabelecer um horário para você ir para a cama, estabelecer o horário de acordar, para você relaxar antes, então ter uma rotina, mesmo no fim de semana. Quem não está atuando, que não é profissional da saúde, que está em casa como eu, sou profissional, mas eu estou em casa, eu estou de quarentena, então manter o mesmo horário, tirar o pijama, que é uma coisa importantíssima, acordar, tira o pijama, você não está na cama, você não vai dormir, você está em casa, mas você tem que ter rotina de trabalho, de estudo, seja uma rotina doméstica. O seu cérebro precisa saber que você continua ativo. Você só não está, no meu caso, né, que não estou trabalhando nesse período agora, trabalhando em casa. Comecei o teleatendimento, né, o telemonitoramento, mas eu tenho os meus horários. Eu acordo, eu tiro o pijama, então a gente precisa tirar o pijama. Fazer as alimentações, né, as refeições no mesmo horário também é importante. Fazer atividade física regular. Antes de dormir, pode fazer, mas algo relaxante. Atividade física extenuante antes de dormir vai atrapalhar o sono. Então, se você dorme 10 da noite, até umas 18 horas, você pode fazer algo. Depois, você chega em casa, janta, né? Na sua casa lá, tira, sai do cantinho que está fazendo na própria casa, vai jantar. Depois começa o seu ritual para dormir. Aí é que entra a higiene do sono. Então, desliga as luzes da casa, pelo menos 1 hora antes de dormir. Vai desligando, deixa só uma luzinha, retira os eletrônicos, toma um banho, põe o pijama e vai fazer uma leitura. Ou vai fazer o exercício respiratório, que ajuda bastante, a respiração diafragmática, a gente sabe que ajuda a relaxar, até também induz um pouquinho o sono. Então, pode fazer uma prática de meditação, tudo isso vai ajudar. Então, é importante manter um ritmo, mesmo fora do ambiente. Chá de camomila, maravilhoso, ótimo, pode tomar, Sueli. Chá de camomila, de erva doce, cidreira. É a cara de Sueli. Sueli Esses é, chazinhos pode tomar sim, tem- sejam relaxantes, uma musiquinha baixa, entrar no clima. Se você não vai ler, mas você pode ouvir música, não tem problema não, isso vai ajudar muito. Deixa eu te perguntar uma coisa que por interesse próprio, relacionada às minhas feras lá em casa. Essa Eita, questão da higiene do sono, ela se aplica desta mesma forma para as crianças ou tem alguma coisa a mais ou a menos que a gente pode adaptar? Porque nesse momento as crianças em casa e em quarentena, elas estão hiperativas confinadas, então elas não conseguem gastar a energia como gastavam antes. é verdade. E isso está me dando um transtorno do sono, do meu sono também. Dá para aplicar com as crianças, sim. No caso dos meninos, né, são menores, os seus já são menorzinhos, né? A minha já tem 12. Então, a minha tem 12, então já é mais tranquilo em relação a isso. Mas os seus que estão naquela atividade, o ideal é que você não faça atividade de muito movimento à noite. Eles vão ficar mais ativos do que já são. Sim. Então, cabe que você apague as luzes da casa mais cedo. Então, não apaga 1 hora antes de deitar, apaga um pouco mais cedo. Tira os eletrônicos deles. Tenta contar uma história, já leva para o quarto com a meia luz, se o menino ainda não gosta de que apague a luz toda. Então, deixa a meia luz, vai lá para poder contar uma historinha, dar um banho nas crianças. Então, tudo isso antes de deitar ajuda. Pode dar um chá de camomila, né? Como a Sueli falou aí. Então, ajuda a criança. Pode tomar um chazinho de camomila, não faz mal nenhum. E colocar para dormir, manter rotina. Agora, tem que manter, Pedro, com eles um horário de deitar e acordar. Eu sei que às vezes eles dormem mais tarde, nesse período que é Sim. férias, né? Eles acham, entendem que Ele sejam férias. acorda mais tarde. É.
Mas já entrando para a madrinha coruja, e a minha vai fazer 12 sábados, eu já estou dizendo que tem 12. Ela contou direitinho, 11 É, anos, 11 meses e 28 dias. essa madrinha é muito Madrinha coruja mesmo. muito coruja. Então, assim, o que eu já recomendo quando forem voltar às aulas dos meninos é 2 semanas antes, você começa no incremento de meia hora no horário de deitar. Já vai colocando meia hora, até que fique mais cedo. Para poder Entendi. Vai eles fazendo irem. uma adaptação gradual. Isso, então, se já tiver a data estabelecida de voltar às aulas das crianças, você vai incrementando, 30 minutinhos já vai ajudando no dia após dia. Eu sei que não é todo dia que você vai conseguir. É por isso que às vezes precisa ser um tempo mais longo, não dá para fazer com a semana. Quando a criança é maior, com a semana você consegue. Mas como ainda são pequenos e contando que eles não vão aderir todos os dias, então você pode fazer 2 semanas antes. Mas dá para manter essa rotina de higiene do sono agora com eles. Agora tem que fazer tudo mais cedo. Em relação a decúbito, a posição confortável para dormir, tá? Então, falando de sono de uma maneira geral, você pode dormir de lado. Então, a posição de lado, joelhinho semiflexionado, um travesseirinho entre as pernas, o travesseirinho da cabeça, mantendo a cabeça alinhada com o corpo, nada de travesseiro muito alto nem muito baixo. Então, isso ajuda muito. Muitas vezes também eu recomendo um travesseiro quem dorme com o braço à frente, um travesseiro também para apoiar o braço fica meio pendurado, né? Esse aqui, o outro e fica assim, né, para baixo, então já vai atrapalhar no cotovelo. Então, um travesseiro para apoiar o braço também ajuda bastante. Quem dorme decúbito dorsal pode dormir com a barriga para cima, coloca um travesseiro abaixo do joelho, um na cabeça, um no joelho, já ajuda muito. O paciente que tem apneia do sono, decúbito dorsal não é indicado, paciente roncador. Aí esse tem que dormir sempre de lado. Mas o paciente que não ronca de maneira geral, tanto ele pode dormir decúbito dorsal, a criança também pode, ou de lado. De bruço, né, que é o ventral, a gente não recomenda, porque vai ter rotação da coluna, rotação do pescoço, tem toda aquela cadeia de tensões que a gente sabe que podem ser desenvolvida também. Então, tudo isso. Ora, eu vou começar as considerações finais, porque também daqui a pouco o Instagram derruba pelo tempo. Eu queria te agradecer muito pelas dicas. E nós temos um projeto juntos, né? A Sim, integrar e você, trazermos você para cá para fazer um curso sobre sono aqui em Salvador. Vai ser uma honra, um prazer muito grande. O estamos projeto ficou esperando stand-by. só agora essa pandemia passar para poder ir para aí. Já estou estruturando o Exatamente. curso. Pronto, vamos alinhar datas e vai ser bem legal. Eu acho que a gente vai conseguir atingir um público bem interessante, porque é um assunto extremamente interessante. Quero te agradecer muito pelas dicas. Acho que a gente está abordando um tema que aflige muitas pessoas e você foi extremamente elucidativa nos pontos tocados. Parabéns. Muito Obrigada. obrigado. É, fala um pouco dos seus projetos aí para a gente finalizar. Então, meus projetos, eu estou ultimamente trabalhando no consultório, agora no modelo online, já estou. E Tem que pretendo. ser, né? Então, a gente se reinventa no momento da crise, isso é muito importante. Então, já tem o telemonitoramento dos pacientes que já utilizam CPAP, mas também tem as teleconsultas, as consultorias também. Como eu falei no início, eu sou fisioterapeuta, eu atuo no distúrbio respiratório e no não respiratório. Então, o paciente que está com dificuldade, a pessoa que dorme mal, precisa de uma adequação de rotina e de uma consultoria na posição melhor, o colchão, o travesseiro, tudo isso eu também posso ajudar. Então, é como ela colocou, é multidisciplinar. Eu preciso entender que o meu paciente não é só uma garganta, não é só uma apneia do sono que eu vou desobstruir lá a via aérea dele, ele vai respirar melhor, mas eu preciso saber se ele está deitado de uma forma mais confortável, se aquilo não vai implicar no mau rendimento do dia dele de trabalho, porque a gente sabe que quem dorme numa posição ruim no outro dia, né? Então ele não vai Sim. não vai estar bem, vai estar cheio de dor. Então os meus projetos
são esses, né? Os cursos que a gente já vai rodar aí em Salvador, aqui no COSEMULT, lá da Universidade Federal de Sergipe, no campus de Lagarto, vai ter um workshop meu de dormir bem e acordar melhor no segundo semestre. Então, em setembro, estarei lá no COSEMULT. E os outros projetos que vão aparecendo aos poucos e eu vou divulgando. Novidades virão por aí. Tem muita novidade na área, sim, sim, com certeza. Olha, Noara, muito obrigado. Um grande beijo para Eu que você. agradeço. Vamos fazer a foto, né, Pedro? Né? Eu não sei como é que. Eu vou tirar aqui. Sorria. Pronto, tira e me manda. Foi? Foi. Ótimo. E vamos mantendo contato, porque assim que possível, que acabar essa agonia, você vai vir para Salvador para a gente falar disso ao vivo aqui com a turma de Salvador. Pessoal de Salvador, me aguarde que breve eu estarei aí para poder compartilhar conhecimento com vocês. E será um prazer enorme. E uma honra nossa. Muita gente agradecendo as dicas, falando muito bom. Que bom que a gente pôde ajudar muita gente. Um beijo grande. Fica Estou com à Deus. Se cuida. disposição também, Pedro, na minha rede social. Então, os seus Pronto. alunos que estão hoje aqui na live podem ir no meu perfil, né, Rocha Moara, no Instagram. Podem mandar mensagem inbox, direct, que eu vou responder. E podem contar comigo para qualquer esclarecimento e dúvida aí do sono. Ótimo. Muito obrigado, Moara. Boa noite. Se cuida. E a gente vai se falando para fechar essa data, fazermos o evento presencial aqui em Salvador. Muito Até já, obrigado. até breve. Até. Bom, pessoal, foi mais uma live falando um pouco sobre sono e tirando dúvidas de vocês. Eu acho que é um assunto extremamente pertinente para o momento. Espero que vocês tenham aproveitado. A Integrar vem focando em condições não tão técnicas em relação ao Covid, porque a gente acredita que tem muita gente boa falando, a gente, numa oportunidade, vai falar também, mas temos uma preocupação muito grande com vocês que estão passando por esse momento. Eu entendo o quanto é tenso. Eu acho que a gente precisa estar bem psicologicamente. Foi a primeira palestra da gente com a psicóloga Mariana. Estar bem com o ser superior que a gente acredita, falando sobre fé ontem, e dormir bem para que a gente possa levantar com toda disposição para cuidar de quem precisa ser cuidado e para podermos cuidar de nós mesmos. Muito obrigado, um grande beijo, fiquem com Deus, se cuidem, quem pode fique em casa e em breve anunciaremos a próxima. Um abraço a todos, boa noite, obrigado.